Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a parte 2, onde relata morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Eu acho importante esse trecho, eu vou repetir. A graça de Deus, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Eu coloquei esse trecho como o mais importante desse trecho. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem só, porque um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como um só, a transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eu vou repetir essa parte aqui, Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Considero esse um trecho importante também, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna mediante Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Orar a palavra. Deus, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos resgata, o Senhor nos trata. A gente pode ver a tua graça, a tua dádiva, a tua justificação, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ser justos, que nós possamos ver, Senhor, que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Que a tua graça reine em nós, que a tua justiça possa nos conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Consumador. Aleluia!